Quando a gente trata de aspectos humanos, ou como a gente tem usado o termo, aspectos horizontais da nossa existência, o que nos relaciona com o mundo e com as pessoas ao nosso redor, nós encontramos vários setores e segmentos que devem ser observados e principalmente eles devem ser cuidados de maneira adequada. Quando nós falamos da relação interpessoal, nós estamos falando de uma experiência horizontal que é fruto daquilo que é gerado no Espírito, ou seja, o Senhor fala conosco e aquilo que é tratado no aspecto vertical se reflete dentro da realidade horizontal, ou seja, nesse mundo natural, no chão de fábrica, nas relações humanas. É ali que a gente vê o evangelho prático. Conhecemos o evangelho espiritual, aquele que diz respeito à salvação, à libertação, à cura, à restauração das nossas vidas ou de alguns aspectos da nossa vida que precisam, até com critério de urgência, de uma interferência dos céus, o que chamamos de milagre. Mas existem setores da nossa história que são também beneficiados ou resultado dessa experiência espiritual, mas eles são talvez mais ordinários. É o abrir de uma porta, é um bom dia, boa tarde, ser educado ao lidar com pessoas. Tem gente que acredita que pode se apropriar de qualquer termo e tratar as pessoas de maneira geral como se fossem qualquer coisa, dizendo o que querem, simplesmente porque eu falo e pronto, acabou. Isso na verdade tem nome, chama falta de educação, mas a gente sabe que tem cura, porque o Espírito Santo muda a gente por inteiro, e nas experiências horizontais, a gente enxerga que tudo o que fazemos no tocante a esse mundo, ele é reflexo de uma experiência espiritual, contudo ele ocorre em situações extremamente comuns, como eu já falei, o trato com as pessoas, um bom dia, uma boa tarde, abrir uma porta, pagar uma conta, ser gentil de alguma maneira com uma pessoa, isso nunca vai ser problema. Só que não é apenas a experiência horizontal da vida, e no caso da vida cristã, ela não se limita a essas coisas comuns do cotidiano. Toda a relação que construímos com o mundo, ela é vertical, ela é horizontal. Porque se você for fazer, e a gente não vai gastar tempo com isso hoje, se a gente for fazer uma compreensão mais objetiva do termo mundo na Bíblia, você vai ver o mundo como uma associação mundana, o mundo corrompido. Você vai ver o termo mundo sendo associado ao aspecto geográfico, o mundo como planeta, como local onde nós habitamos. Você vai ver mundo como uma interpretação ou uma indicação de comportamento social, cultural, hábitos, aspectos psicológicos do ser humano. A palavra ou o termo mundo, ele acaba se aplicando a diferentes questões da nossa realidade horizontal, sempre sendo necessário compreender a sua origem. Quando o mundo diz respeito ao mundo pecaminoso, quando o mundo diz respeito a um local físico, quando o mundo diz respeito a comportamento, quando o mundo diz respeito à humanidade, porque às vezes o termo mundo faz menção a todos os seres viventes no planeta. Então existem vários momentos que isso está presente nas Escrituras e nós temos que ter essa compreensão. E no caso de hoje em específico, você vai notar que a nossa relação, e por conta disso, a necessidade de uma compreensão mais profunda do nosso envolvimento com o mundo, se dá dentro de aspectos culturais. E cultura é basicamente tudo o que define um indivíduo, seja no aspecto cultural, intelectual, pessoas com uma certa capacidade ou oferta maior, o que levou a ter interesses a questões culturais mais específicas, como literatura, artes, dança, enfim, ou como cultura do cotidiano, que é o quê? A maneira que a gente fala, as coisas que nós escrevemos, os nossos hábitos culinários, qualquer coisa que esteja associada à nossa rotina, não deixa de ser cultura também. Pastor, mas o que isso tem a ver com a vida com Deus? Tem a ver com a vida com Deus, porque tudo que corresponde à nossa experiência vertical afeta a nossa experiência horizontal. E como a cultura é aquilo que compõe quem nós somos, Vinícius, aumenta o retorno para mim.
Eu não sei se o som aqui da frente está alto. Não? É que eu estou falando alto. Se você puder aumentar um pouquinho, por favor. Quando você percebe que tudo o que corresponde a nós é cultura, e por ser cultura, afeta drasticamente a nossa vida, percebemos que o primeiro elemento cultural de um indivíduo que confessa a fé em Cristo diz respeito à sua relação com Deus e corresponde a essa experiência vertical, eu e Deus, e tudo aquilo que Deus fala e comunica a mim. Você percebe isso em um texto que eu gosto muito de repetir, que é a experiência de Josué na sua comissão, ou no seu direcionamento como um líder político-militar do povo hebreu. Moisés é aposentado por Deus e Josué assume a função de líder. A primeira coisa que o Senhor pede que ele tenha é um compromisso em ler e meditar na palavra, para que tudo aquilo que está registrado nas Escrituras construa uma identidade nele, que o leve a se envolver com o mundo ao seu redor, a partir da perspectiva que Deus lhe havia dado. E qual é a razão disso? Lembrando que Moisés não entrou na terra prometida. Quem foi o líder que levou o povo para a terra prometida foi Josué, e Calebe como seu assessor, como seu apoiador, como se fosse um vice ali, alguém que estava auxiliando ele. E para que Josué pudesse ser bem sucedido na experiência de levar o povo para a terra prometida, a exigência recebida ou a exigência estabelecida para ele foi apenas de que ele deveria ler as Escrituras, meditar nela, e que tudo o que ele viesse a dizer estivesse fundamentado na palavra. Não há liderança, não há interferência direta na construção da condução de um povo dito de Deus, sem que essa condução seja estabelecida através de um princípio eterno, que é a palavra. Ela é imutável, ela não retroage, porque tudo que está escrito na Bíblia faz menção a Deus, e se faz menção a Deus, existe uma característica divina, eu gosto de repetir isso também: Deus é imutável, sua palavra é imutável, logo tudo que ele diz permanece como ele próprio permanece. Então todos nós nos sujeitamos a essa verdade, e nós somos transformados por ela, porque Deus não muda, a palavra não muda, e quem muda somos nós, nos adaptando à palavra, ou abandonando características e elementos da nossa natureza, para que consigamos viver completamente e de maneira adequada aquilo que Deus espera para nós. Então Josué recebe essa responsabilidade, ele aplica isso na sua maneira de conduzir o povo, e ali direciona o povo ao quê? A uma terra distante, que até então não fazia parte da sua geografia, onde eles iriam se relacionar com uma infinidade de povos, indivíduos de várias nações, porque ali os países, ou o modelo de país que a gente conhece hoje não existia. Então as cidades-estado estavam espalhadas, e cada uma delas tinha cultura, hábito, pensamento, comportamento, ideia, definição de certo ou errado, ou seja, eles tinham opiniões distintas, mas Deus não queria que eles fossem o quê? Contaminados, ou que de alguma forma eles absorvessem aqueles aspectos culturais que diz respeito à experiência horizontal e abandonassem os padrões que Deus lhes havia dado, ok? Então o cristão e a cultura sempre vão ter áreas de embate, ou seja, de tensão, porque nós não vamos compactuar com determinados elementos da cultura, porque foge dos nossos padrões de fé. No entanto, o cristão, ele também não é inimigo da cultura. Por quê? Porque muitos elementos culturais não têm na sua prática nenhum tipo de colisão espiritual, ou seja, alguns elementos da cultura não vão interferir na sua vida com Deus. Se você gosta de pastel, qual o problema? Você vai ser menos de Deus que você come um pastel? Não. E comer pastel é cultural. Em Caraguá nem tanto, mas quem é morador de São Paulo habitualmente vai nas feiras para comer pastel e tomar caldo de cana. É até um passeio. Eu nunca fui morador, mas já fiquei um tempo, e era normal ouvir pessoas de lá que hoje tem feira, pastel e caldo de cana, porque é cultural, é um comportamento. Isso é um problema? Não, mas é cultura, e cria padrões, ou seja, define você e de alguma forma constrói a sua
identidade. Se você é italiano e gosta de comer massa, se você é japonês e gosta de comer peixe cru, se você é brasileiro e gosta de feijoada, são características que a gente acha que são simplesmente gastronômicas, mas elas fazem menção à cultura. Então o cristão e a cultura não são inimigos. Só que qual é o problema? Historicamente, vários grupos quiseram definir qual seria a relação do cristão com a cultura, fazendo com que o cristão se posicionasse de determinadas maneiras e que por consequência disso, ora ele se tornava inimigo ferrenho, ora ele se tornava liberal. E falando sobre liberalismo cristão ou teológico, existe uma onda de liberalismo teológico. Então se você vai assistir pregador na internet, querido, por favor, tenha o mínimo de filtro, o mínimo, porque é possível que você esteja vendo mergulhando, porque eu não vou explicar. A Érica só está hoje e o Fernando ali, né? Os dois professores. Teísmo aberto, liberalismo, tudo isso são conceitos da teologia, que é legal você vir aqui para conhecer, no mergulhando, e que muito pregador hoje está absorvendo esses modelos. E estão pregando livremente, porque a internet agora leva as mensagens para todo lugar. E você, nossa, que mensagem brilhante, totalmente diferente do que o meu pastor ensina. Ele fala que eu não posso fazer aquilo, mas aqui está permitido. Um pregador famoso que tem 100 mil pessoas seguindo ele no Instagram disse, então deve ser verdade, porque agora tudo é definido pelo número de seguidores, por número de pessoas que de alguma forma concordam ou apoiam aquele pensamento, mesmo que aquele pensamento não tenha nenhuma valia bíblica e nem seja fundamentado. Então é bom que vocês tenham essa compreensão. Voltando para a mensagem, a cultura então está presente, e é importante que a gente entenda isso. Como eu já falei, os liberalistas, os teístas abertos, aí a gente tem até por questões de salvação, discussão, né? A gente vai perceber várias, o pelagianismo, arminianismo, calvinismo, tudo isso está na internet agora. E é cultura. Por quê? Porque alguém produziu e apresentou um pensamento que reflete a compreensão do homem sobre um determinado tema. E no fim, cultura é o quê? É aquilo que o homem produz a partir do seu ponto de vista ou da sua visão quanto à realidade. Amém? Só que qual é a limitação da visão humana? Aquilo que a nossa mente compreende. Amém? A sua mente compreende tudo? Logo, todo produto cultural humano, ele nem sempre, e eu vou dizer nem sempre porque alguns não representam nenhum problema, correspondem a um padrão eterno ou aquilo que Deus gostaria que vivêssemos. Então, entender cultura exige de nós a disposição de questionarmos os nossos pensamentos pessoais. Muitos cristãos fizeram isso na história, alguns tomaram atitudes extremas, outras nem tanto, outras meio termo, outros em cima do muro. Mas aonde está o problema? O problema está no fato de que a boa parte das pessoas não reconhecem a cultura como um elemento importante, é apenas a produção artística ou a expressão comportamental. Mas não, cultura define padrões, define rotas e até define destinos. Muito daquilo que você absorve como cultura não é apenas o filme que você assiste no cinema, é aquilo que vai definir como você pensa sobre diferentes temas, e ter a compreensão em relação a isso vai te ajudar a ter uma vida com Deus mais completa e te auxiliar na construção da sua identidade cristã. Amém, queridos? Estamos juntos? Então vamos lá, existem alguns pensadores cristãos, a gente vai chegar nos versículos para você achar que o que eu estou fazendo é uma palestra, não é um culto, é uma pregação, mas é importante que eu te apresente esse contexto. H. Richard Niebuhr, ele escreveu um livro chamado Cristo e a Cultura, ou Cristo e Cultura, e ele apresenta 5 posições ou pontos de vistas em relação àquilo que podemos chamar de cultura, e como o cristão ou Cristo está sendo refletido em cada uma delas. Não tem como eu tratar de forma profunda de todas. Ele trata do Cristo contra a cultura,
é como se todo cristão tivesse de forma absoluta de rejeitar toda a expressão cultural, não importa qual seja ela, porque toda expressão cultural é a manifestação do homem caído, porque é fruto da expressão humana de pensamento, logo não possui nada de santo, divino, puro ou aceitável, e por esse motivo ela tem que ser categoricamente rejeitada. Isso esteve muito presente na construção da teologia católica, lá no comecinho da história, e também esteve presente na construção do padrão de comportamento dos cristãos primitivos, porque por conta do fato deles serem perseguidos, eles se isolavam em núcleos comunitários e normalmente não se relacionavam com o meio. É um afastamento desse povo, o que deu, por exemplo, origem a grupos do puritanismo extremo, como Amish. Não sei se vocês já viram aqueles caras que andam só de carroça, não aceitam tecnologia, energia elétrica, é só lamparina. Alguém já viu essas coisas? Tem os Amish, tem os Quakers, da veia Quaker lá, Quaker, existe também. Existem vários grupos extremos que carregam esses valores, esses comportamentos, porque eles negam categoricamente toda a expressão cultural mundana. Então eles não se beneficiam de nada que a gente pode chamar de tecnológico, porque na mente deles, Cristo é contra a cultura. Existe aqueles que tratam Cristo como um elemento cultural, ou seja, nós temos que, de alguma forma, acomodar todas as expressões de pensamento dentro da fé cristã, ou, de alguma maneira, acomodar Jesus dentro das manifestações culturais. Ou seja, se a mulher está lá dançando um funk daquele jeito, se o cara está cantando um proibidão, falando das facções criminosas, você tem que entender que é cultura, e Jesus tem que ser inserido lá e aceitar essas coisas, não tem problema. É o Cristo da cultura. O primeiro é Cristo contra, o segundo é o Cristo da cultura, ou seja, ele é inserido na cultura e ele tolera a cultura vigente, fazendo adaptações doutrinárias ou nos tornando de alguma forma negligentes quanto a algumas exigências bíblicas. Aceite, tolere e vida que segue. Você percebe isso dentro da construção desse segundo padrão, que é o Cristo da cultura. Ou seja, a igreja, ela não tem que se preocupar com as manifestações culturais. Tolera, aceita e está tudo certo. Esse é o segundo pensamento. Terceiro pensamento: Cristo acima da cultura. Ou seja, ele não concorda nem com o extremo de que nada da cultura serve, e nem com o segundo, que tudo da cultura serve. Na verdade, o Cristo acima da cultura torna Jesus e a sua mensagem superior. E Cristo, ele é o definidor do que pode ou não ser absorvido por nós. Ou seja, Jesus se torna a régua de medir. Aquilo que está de acordo com seus padrões elevados, nós toleramos. Aquilo que não se enquadra com seus padrões, nós não toleramos. Ou seja, tudo que for consumido, na hora, dá para baixar um pouquinho dele, porque está mais alto que o meu microfone aqui, o violão. Tá melhor, né? Para mim tá, não sei se para você. Tá mais baixinho. Então, o Cristo acima da cultura transforma Jesus nesse padrão de qualidade. E é basicamente o que a Bíblia diz. O que a Bíblia nos chama a fazer? Alcance a estatura do varão, ou seja, se torne semelhante a quem Jesus é. Logo, se nós vamos absorver algo do mundo, e eu quando digo do mundo, não digo do mundo caído, do planeta Terra, nós temos que absorver aquilo que está dentro dos padrões elevados de Cristo, amém? Porque Jesus é a régua de medir.
a gente vai se aperfeiçoando e se santificando até nos tornarmos o mais próximo, semelhantes a quem Jesus é. Logo, Jesus se torna, na verdade, o padrão para todas as coisas. O que nós podemos tratar de soberania de Cristo sobre tudo, não havendo nada que possa ser de alguma forma ignorado. Jesus é acima de todas as coisas, e por conta disso, nada pode fugir de quem Ele é. Amém ou não? O quarto aspecto é o Cristo como paradoxo, ou seja, isso aí tem de monte. Nós temos duas características, é um paradoxo. Ora eu sou cristão, ou seja, o homem espiritual ele é de Deus, e o homem espiritual só faz coisas de Deus. Logo, quando eu estou na igreja, eu não acesso pornografia no meu celular. Quando eu estou na igreja, eu não falo palavrão. Quando eu estou com cristãos, eu tenho uma atitude e uma conduta elevada. Mas quando eu não estou na igreja, não estou com um crente, eu taco o terror e tudo bem, porque existem comportamentos adequados para cada ambiente. Ou seja, eu respeito a cultura da igreja, aí quando eu vou para o boteco, eu respeito a cultura do boteco. Quando eu vou para o estádio assistir o meu time, eu respeito a conduta do estádio. Se eu estou, sei lá, jogando videogame ou fazendo qualquer coisa do dia a dia, eu correspondo àquele ambiente. Então o lugar define quem eu sou, que é a cultura, Cristo como um paradoxo cultural. Você vai notar que o ambiente vai definir quem você é. Se você está junto com os caras que fumam maconha, fume maconha, porque ali é o momento de fumar maconha. Se está com os caras que lê a Bíblia e ore, porque ali é o momento de ler a Bíblia e orar, fazendo com que a nossa conduta se mova de acordo com a situação. Não tem nada de Cristo nisso, né? A gente pode chamar isso de mornos, aqueles que titubeiam em dois pensamentos, e a Bíblia já deixa claro que é impossível servir a dois. Amém ou não? Vocês estão me entendendo, galera? Tá fácil? Tá entendendo, Tiagão? Vou fazer uma pergunta para ver se você responde certo. Aí você... E a última é aquilo que a gente pode chamar de Cristo como o transformador da cultura. Ou seja, a presença dos cristãos, dentro do mundo que o rodeia, provoca mudanças e interferências. E nós, ao estarmos nesse mundo, vamos afetar a cultura. E é basicamente o que a gente tem tentado fazer também. Apresentar o nosso ponto de vista em muitas manifestações culturais. Um exemplo foi o ano passado, o espetáculo de dança. Nós estávamos transformando a cultura. E aí talvez você encontre a maior vocação da igreja no que diz respeito ao relacionamento dela junto à cultura vigente. E qual é? Romanos capítulo 12, no versículo 2. Abra sua Bíblia, por favor. Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí você nota que não há em nós um conformismo no que diz respeito a qualquer padrão mundano. Na verdade, nós transformamos a nossa mente e, por consequência, transformamos o meio. Você descobre então que a conduta cristã é pautada em um termo grego, que é metanoia, que é a transformação do pensamento. E essa transformação do pensamento não é apenas aquilo que chamamos de conversão. Amém, querido? Estão comigo, amém ou não? Metanoia não é apenas você se converter a um segmento religioso, a um padrão de confessional, e a partir daí dizer que a sua mente mudou, porque a metanoia não se limita a rituais religiosos. A metanoia é a transformação profunda do indivíduo. O que eu quero dizer? A Bíblia diz que aquele que mente não minta, aquele que roube não apenas deixe de roubar como trabalhe. Você começa a notar que a Bíblia apresenta condutas ou padrões de comportamento.
Então, quando você entende que a conversão, dentro dessa amplitude que a gente acaba tratando nesses últimos cultos, está associada a grandes revoluções interiores, por isso que no domingo passado eu citei que a experiência com o Espírito Santo é, antes de qualquer coisa, a produção do fruto do Espírito, porque ali há uma identificação de uma mudança genuína. Ai, pastor, por quê? Porque a Bíblia fala que aquele que não tem a confirmação produzida pelo Espírito Santo dentro de si, ele não é filho de Deus. E o que é, no fim das contas, a conversão? A restauração do seu vínculo, ou a transformação do seu vínculo com Deus, de criatura para filho. Isso ocorre através do quê? Da presença do Espírito, que é identificado em qual momento? Em que momento sabemos que temos o Espírito Santo? Nós podemos falar que a oração em línguas, ele é o primeiro sinal do batismo de poder e do Espírito. Mas a marca que melhor define um cristão de verdade é o quê? O fruto. O fruto do Espírito, que aí você percebe ele agindo aonde? Na esfera horizontal e não vertical. Ele é resultado de uma experiência vertical, mas que opera dentro da esfera horizontal. E se ela opera dentro da esfera horizontal, qual é o reflexo do fruto do Espírito? O reflexo do fruto do Espírito, ele é o quê? Cultural. Ele muda você, afeta a sua cultura. Aí você descobre que você tem que nascer da água e do transformações completas, que mudam o seu ponto de vista. E a melhor expressão para essa mudança é metanoia, ou seja, uma mudança tão impactante que altera a sua estrutura e faz com que você viva de uma maneira completamente nova. Estão comigo, amém ou não? Essa é a expectativa presente na vida de um cristão, ter o impacto ou vivenciar o impacto daquilo que apenas Cristo pode lhe dar. E o produto desse impacto, ou o fruto desse impacto, o reflexo desse impacto, ou a ação ativa desse impacto, nos torna completamente diferente de quem nós éramos, através dessa nova cosmovisão. Amém? Estão comigo, amém ou não? Então, quando você for dizer quem você é, você vai apresentar vários elementos, e um desses elementos está presente naquilo que nós chamamos de apresentação cultural. Logo, um cristão compreende que Cristo está acima da cultura, ou seja, Ele é aquele que a define e a transforma, reestruturando ela de maneira total, e não apenas de uma forma tolerável ou simplesmente concordante. Quando você escolhe ser cristão, querido, você vai ter que se posicionar como um cristão. Aí vem, alvinho é engomadinho, é o tipo do alvinho. O Márcio, ele é um boleiro reprimido, sonhava em ser jogador de futebol, não deu certo, virou arquiteto, mas ele gosta da pegada de boleiro, visualzinho de boleiro, estilinho de boleiro, é um padrão. Isso compromete ele? Não. E o alvinho ser engomadinho compromete ele? Também não. É cultura, ele gosta muito de futebol. O Álvaro está mais envolvido em questões administrativas, um universo bancário, isso afeta as roupas que ele tem e várias outras coisas. Tem um irmão que é mano, que vai colocar uma calça larga, uma camisetona que é mais longa que a calça, porque a calça às vezes começa mais perto do joelho, e a camiseta tampa a calça, o joelho e o cara por inteiro. E isso não pode ser nem criticado, porque isso não se torna um elemento que o define de forma pejorativa. O problema é o cara usar uma camiseta curtinha e mostrar, né? Aí não pega bem, como cristão, porque existem exigências visuais. Mas se o cara tá lá no estilão dele, um bonezão, uma barreta, mano, é nóis, que tal? Pastor, mas não tem uma forma adequada de se expressar? Sim, aquela que faz com que o outro entenda o que você está dizendo e não o ofenda. Essa é a forma adequada de se expressar. Se você nasceu na periferia, você desenvolveu a sua cultura periférica, que tem uma linguagem própria, uma gíria própria, e você se expressa com esses termos, isso não é ofensivo, isso não é de forma nenhuma pejorativo para a sua cristandade, isso é sua cultura. Você é surfista, você é lutador,
Não importa. Você ama churrasco, então você só usa camiseta de vou fazer churrasco. O desenho dessa camiseta é uma picanha. Não sei se existe isso, mas se existisse, é cultura. Pastor, na minha casa só entra carne. É minha cultura, sei lá, eu gosto de comer carne. Não escandaliza ninguém. Existe uma questão do escandalizar aí que tem que tratar um dia, porque tem gente que fala, me escandalizou, você tem que parar na hora. Não é assim não, tá? Me escandalizou, você tem que parar na hora, porque eu sou crente, você não pode me escandalizar. Existe uma questão bíblica, teológica, que deve ser tratada. Tem muita gente que usa isso daí para poder justificar as suas manias próprias. Para mim, crente não pode usar camisa de futebol. Eu já ouvi gente falando isso e me escandaliza, porque isso é idolatria. O problema não está você usar camisa de futebol. O problema está no cara achar que andar com camisa de futebol é idolatria, é falta de conversão. Não tem nada a ver com a camisa do time. Talvez aqui na reunião de culto não seja conveniente, até para não se transformar numa piada, assim, de ficar zoando um com o outro, porque aqui é um ambiente de culto. Mas se a gente vai fazer uma confraternização, vai vir cara com a camisa do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, sei lá, de qualquer time que exista aí, o cara torce pro Mojimirim, vai com a camisa do Mojimirim, não tem problema. Não é demérito e nem de forma alguma pejorativo. Isso é idolatria, é fanatismo. O problema não está no time, está na forma que você se relaciona com o time. Aí você descobre questões culturais que devem ser compreendidas. Essa é a percepção. Então, quando você se compromete ou se conecta à cultura, você tem que sempre pensar o quê? Jesus está acima dela, por consequência disso, o meu papel é transformá-lo. Ai, pastor, é possível? É. Nós montamos o Bola de Neve Futebol e Comunhão para mudar a cultura de várzea de Caraguá. A gente só não foi campeão porque o Covid veio, porque nós íamos ser campeão do nosso time, pelo menos pela fé, acreditando que aqueles caras iam jogar alguma coisa. Mas a ideia, quando a gente entrou na minha sala, falou, galera, eu tenho um desafio para vocês, vamos montar um time de futebol, e a gente não vai poder falar palavrão, a gente vai tomar voadora do time adversário, não vai brigar com o cara, falta é falta, segue o jogo, não fala com o árbitro, colocamos um monte de regra. Ganhamos todos os nossos jogos, exceto um que a gente empatou um, ganhou 4, e todos os árbitros e até o time adversário elogiou a gente pela conduta e pelo comportamento. E ganhamos de time de primeira e de segunda, a gente é terceira divisão, e ganhamos com goleada larga. Futebolisticamente fizemos o nosso papel, porque o papel também é jogar bola, mas a conduta, isso é cultura, afetou a visão deles. Meu, que time que vocês são? De onde que vocês são? O que é isso, cara? Vocês não brigam? Eu vi o cara dando uma tesoura na perna do outro, quase quebrou, o outro ficou bravo, saiu andando, e aí eu já, sei lá, apliquei, acho que foi um cartão amarelo num cara lá, e vocês nem brigaram. Isso é cultura. Mas dentro do futebol, é um comportamento construído através da compreensão da superioridade de Cristo, amém? Amém ou não? Ah, mas no futebol vale tudo. Não, eu não acredito. Em qualquer lugar só vale aquilo que Cristo me permite viver. Ele é a régua de medir, Ele é o padrão de tolerância. É Ele que faz eu ser quem eu sou e define qual é o meu comportamento. E é assim que a gente fundou nosso time, futebol e comunhão, ou seja, Cristo tem que estar presente. Essa percepção nos leva a desafiar até a nós mesmos e nos comprometermos a afetar a estrutura cultural. Renovamos a nossa mente, transformamos os nossos corações, agora chegou a hora de afetar esse ambiente. E ali você vê uma guerra cultural entre os princípios do reino e os princípios da terra, não como inimigos, mas como indivíduos que apresentam fundamentos totalmente diferentes um do outro. E isso deveria ser um componente comum da igreja, porque as pessoas deveriam nos reconhecer não pelos milagres que fazemos, nem pelas línguas que oramos e nem por nada disso. As pessoas deveriam nos reconhecer pela nossa conduta. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 13, no versículo 7, por favor. Lembrai-vos dos vossos guias, ok? Pastores, mestres, anciãos, do jeito que você quiser chamar, os quais falaram a palavra de Deus, e atentando para, vamos ler junto isso aqui, e atentando para o êxito da sua, imitai-lhes
O que você identifica aqui é, vendo o sucesso que eles tiveram na vida, imite-lhes a fé. Só que você pode fazer essa leitura assim: eu vou acreditar igual o pastor acreditou e Deus fez tal coisa na vida dele. Não, porque nesse caso a fé não é um recurso espiritual apenas. A fé é o produto de uma experiência com Deus que transforma o indivíduo por inteiro, ou ocorre a tal da metanoia, que faz com que ele viva uma vida digna, reta, comprometida com suas verdades, comprometida com as escrituras, comprometido com a verdade eterna, e de tal forma bem-sucedido que você deve reproduzir a maneira que ele se comporta e age, porque isso é o cristianismo. É aí que você encontra uma conduta que se torna padrão e, mais do que tudo, uma conduta de sucesso. O sucesso cristão não é pelo número de curtidas e nem de seguidores ou de qualquer outra forma de medir ou aferir esse sucesso dentro dos padrões modernos. O que torna o indivíduo bem-sucedido é a maneira que ele se comporta nas diferentes experiências que ele está envolvido, âmbito horizontal. E ali você vê uma cristandade genuína. Ali você vê algo que realmente representa a cultura dos céus. Porque é fácil, vai lá, toca a cultura do céu aí. Aí ele vai tocar a cultura do céu, o seu Furtado. Aí ele vai tocar a musiquinha. Aí a gente vai cantar cultura do céu, lá lá lá. O que é cultura do céu? A música é bem envolvente, fala, é bem né? Mas e aí? A cultura do céu é isso? Também. Mas antes de tudo, a cultura do céu é o produto que o céu gerou dentro de você. Agora me diga, qual foi o produto do céu no seu interior? Qual foi o produto do céu no seu interior? Qual é a maneira que você tem entendido e compreendido cultura? Você é completamente contra a cultura? Sou contra a cultura, pastor. Sou alienado do universo. Tá bom. Ah, pastor, eu acho que Jesus e a cultura são amigos e a gente tem que entender e tolerar. Ah, pastor, eu acredito que existe um paradoxo, e esse paradoxo cultural, ele vai acabar de alguma forma criando esse ambiente onde ora eu sou de Cristo, ora eu não sou de Cristo, e eu sou um pouquinho de cada coisa de acordo com a situação. Ou no fim das contas eu sou transformador da cultura, eu sou um agente dos céus na terra, um agente do reino, e eu vivo algo poderoso e eterno, que me transforma, que me restaura, que me liberta, que me cura, que me muda, que me alinha, que me faz ser um novo ser, e como produto dessa mudança eu ajo no meio. Amém? Como você compreende cultura? João capítulo 15, versículo 19. Olha o que diz o texto, João 15, 19. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não são do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos Nós estamos falando da pregação do evangelho e a conduta do cristão em contraposição a esse mundo, mas a questão não é essa. A gente nem vai falar da questão da pregação e como o mundo nos odeia. Você vai perceber que vocês não são do mundo, mas vocês estão do mundo, vocês estão no mundo. Esse termo mundo, ora fala da geografia, ora fala do aspecto espiritual. Ele apresenta vários nuances diferentes da ideia de mundo. Se vocês fossem do pecado, o pecado ia gostar de vocês, porque vocês não são deste mundo, fala sobre a realidade desse ambiente, cultura. Antes eu vos tirei dessa cultura, tirei vocês desse pensamento. É por isso que esse mundo pecador, voltando lá para cima, vos odeia. Ele fala de cultura e fala da construção do pecado, dizendo que o cristão, ele é um contraponto à estrutura vigente, e não há problema nisso, querido, amém? Por quê?
Porque nós entendemos que Cristo está acima da cultura, Ele é o fator definidor, o que produz em mim um desejo de transformar a cultura vigente, afetar o mundo que me rodeia, alterar a condução das coisas. Hoje eu fico feliz de ver cristãos posicionados em alguns aspectos que antes era sinônimo de pecado e de mundo. Vejo cristãos construindo uma estrutura filosófica profunda para debater com filosofias contrárias à própria Escritura. Vejo mulheres cristãs equilibradas e maduras combatendo um feminismo que na verdade não é feminismo e nem está pautado na valorização da mulher, é uma guerra de poderes. E mulheres conseguem discutir sobre esse tema porque elas têm lastro, elas têm profundidade, elas foram tiradas do mundo, elas entenderam qual é o papel delas. Viraram as escravinhas dos maridos. Não, são mulheres hiper bem-sucedidas, realizadoras, empreendedoras, fazem um monte de coisa, mas elas se entendem como Cristo é o seu fator, a sua régua de medir. Elas se entendem debaixo dessa régua, mas não como subalternas dentro de um mundo machista, mas entendedoras do seu papel e extremamente protagonistas, porque o ministério de Cristo sempre houveram mulheres protagonistas, mas conseguem discutir sobre o tema. Não, mas agora se uma mulher fala contra esse tema, ela ou é burra, ou é alienada, ou é escrava do marido, o marido que mandou, você não vai apanhar em casa. Não, às vezes a mulher é doutora, PhD, destrói, e a outra pessoa que, sei lá, nem terminou a 4ª série, vem discutir sobre assuntos que nem ela é capaz, dentro do aspecto intelectual e filosófico. Aí você percebe que a igreja começou a entender que a guerra não é nem contra a carne nem contra o sangue. E aí uma parcela da igreja expulsa demônio e a outra parcela da igreja estuda para que ela seja capaz também de questionar posições e pensamentos culturais. Porque, me perdoe se você pensa assim, se determinados tipos de conteúdo vão ser inseridos no mundo e você só vai ficar lá de joelho orando na sua casa, a gente está fazendo metade do trabalho. A outra metade está no grupo de indivíduos que vai combater esses pensamentos, sendo transformadores culturais, ou pelo menos vão apresentar um outro viés que pode ser muito mais importante, relevante e bem sucedido na vida da sociedade, coisa que até então a igreja nunca se pronunciou, porque a princípio a igreja era contra a cultura, então ela se escondeu dentro dos seus rebanhos, dentro das suas bolhas e dentro do seu universo e não falava nada, ficava lá quieta, calada e omissa. Depois a igreja está se tornando tolerante, parcela dela, mas existe uma parcela da igreja que está sendo transformadora. Vamos ter revolução, vamos fazer aquilo que Cristo nos chamou para fazer, atingir o mundo. Se eles vão nos amar, nos odiar, isso aí é reticência. O que nos importa saber é que o nosso papel tem sido cumprido e a nossa voz vai ser ouvida. Sim, existem pontos distintos de visão e o nosso ponto tem que ser apresentado. Essa é a cultura cristã. Se você concorda, amém. Se você não concorda, não posso fazer nada. Mas a minha cultura existe. Os meus padrões, os meus valores, as minhas ideias, a forma que eu encaro o mundo, a forma que eu conduzo as construções sociais, a maneira que eu me envolvo nos diferentes elementos da vida, eles são pautados na minha fé. Isso, por exemplo, é algo que movimentos ideológicos odeiam no cristianismo, é porque a gente não desassocia a nossa fé dos nossos valores. Eles não querem isso, porque para nós, a nossa pauta de valor, de comportamento, de ideia, de futuro, ou de qualquer coisa, é amparada pela palavra, pela Bíblia, e nós a consideramos imutável e inerrante. Logo, nós nunca vamos nos tornar, de alguma forma, condescendentes com alguns tipos de comportamento, ou alguns aspectos culturais. E qual que é a abominação contra nós? É o fato de nós não cedermos, ou a princípio
nós não deveríamos ceder. Daniel, quando é enviado para a cova, ele não é enviado porque simplesmente ele adora a Deus, ele é enviado porque ele se posiciona contra um padrão cultural estabelecido, que era adorar a imagem do rei, e ele fala: não vou fazer isso, pronto, acabou. A minha cultura, não, isso é só religião, não, a minha religião é também um componente da minha cultura. Religião é a expressão do comportamento humano, então ele é cultura e deve ser defendido como cultura, e não apenas como o aspecto religioso do indivíduo, que pode ser desassociado da sua vida social civil. Nós não pensamos assim, ou pelo menos nós não deveríamos pensar. Não há uma desassociação da nossa fé e do nosso comportamento civil, porque eu não entendo Cristo como um paradoxo. Cristo é tudo, e se é tudo, Ele define tudo o que eu faço, tudo o que eu penso e tudo o que eu planejo. As minhas expressões de comportamento vão ser sempre balizadas pela régua Jesus, e não por qualquer outro tipo de som. Amém ou não? 1 Coríntios 6,12, por favor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aline, por favor, vamos ler o próximo também. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Vamos ler o 14. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Aqui há um questionamento sobre a conduta dos coríntios, e a exortação do apóstolo Paulo é simples. Ele diz: meu chapa, é o seguinte: se porventura você se comportar de uma determinada forma, depois de você ser salvo, teremos problemas, porque nesse caso não há uma expressão ou nada em você que mostre que você foi salvo, porque você está falando que você pode fazer o que você quiser, você não pode. E ele começa dizendo: a boca, coloca no versículo 12, perdão, 13, perdão, é no 13 mesmo, 1 Coríntios 6,13, tudo certo. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Ele fala: boca e estômago, um precisa do outro, ok, só que depois ele fala: porém, entretanto, todavia, Deus aniquilará tanto um como os outros. Você nem pode justificar algo que você vai fazer a partir da sua vontade, desejo, prazer e necessidade, porque nem isso justifica a sua conduta, porque Deus vai aniquilar as duas coisas. E aí ele vem e trata do tema em especial, que é a prostituição. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então não vem dizer que você está fazendo as coisas porque você está com vontade, porque você sentiu desejo, aí você não controlou e pumba, está errado. Deus é dono de tudo, é Senhor de tudo. Toda construção de comportamento ou expressão comportamental tem que ser sempre conduzida pelos padrões que são encontrados em Cristo. Então não há licitude nem naquilo que é visto como lícito, na ideia de que inofensivo, simplesmente porque não é conveniente ou de alguma forma esperado por parte de um cristão dentro daquilo que o cristianismo exige sobre retidão de caráter, comportamento e conduta geral. Gênesis 3:21. E o Senhor
Ops, deixa eu abrir aqui. É isso mesmo, tá certo. E o Senhor Deus fez túnicas de peles para Adão e sua mulher. Deus, ele cria padrões culturais para o cristão ou para os seus desde sempre. Roupa é cultura? É. Aí você vê, lendo o Novo Testamento, que a Bíblia fala sobre o quê? Sobre vestes. E fala que a mulher tem que ser vestida do quê? De modéstia. E a modéstia é o quê? É uma expressão interna e não externa. Então ele fala assim, não é sobre os brincos, a roupa que você veste, é sobre quem você é por dentro. E quem você é por dentro vai afetar o brinco que você usa e as vestes que você possui. Aí você percebe que a mulher cristã e o homem cristão não se vestem de maneira sensual ou com a ideia provocativa de alimentar no coração ou na visão do outro algum tipo de desejo sexual, mas podemos nos vestir muito bem dentro das nossas expressões culturais. Mas Deus está preocupado com a minha roupa? Tá, porque Ele estava preocupado com a roupa de Adão e Eva. E tem gente aí que está pedindo para Deus virar de novo alfaiate, porque como é que é? Estilista. Não manjo. Você manja, né, Thiagão? Estilista. Porque tá faltando roupa. Daqui a pouco Deus parou. Jardim do Éden, Adão e Eva, vocês estão aqui 2020. Então aqui eu vou pegar uns negócios aqui e vou fazer umas túnicas de pele. E quando fala túnica, é aquilo que cobre o corpo inteiro, né? Tipo vestidão. Mas não é para todo mundo sair usando vestido, essencialmente. Mas aqui no caso está falando sobre colocar roupa que cobrisse a nudez masculina e feminina. Pastor, mas os índios têm outra cultura. Deus criou a humanidade, então até isso se torna fundamento para missionários quando vão evangelizar índios sobre as questões de vestimenta, para apresentar um comportamento mais próximo do cristianismo para aqueles que se convertem. E essa é uma discussão que alguns indianistas têm, e não é indianista, é indianistas mesmo, né? Tem sobre alguns grupos e missionários que vão até as tribos e começam a mudar as roupas da galera. Eles não podem fazer isso porque é a cultura do índio. Eles não mudam o cocar, nem a pintura do rosto, mas eles pedem para o povo pôr roupa. Por quê? Porque entende-se que isso é um padrão do povo de Deus e que não pode ser ignorado. Se vestir de maneira adequada e cobrir a sua nudez. Você percebe que nudez na pauta bíblica é um elemento interessante, porque nós vemos que a cobertura de nudez acaba se tornando um padrão de comportamento para pessoas que amam mesmo o amigo, e no caso também expor a nudez é um comportamento de pessoas desleais, que de alguma forma atentam contra aqueles que eles dizem gostar, amar ou serem cúmplices, de alguma forma, né? Você percebe isso, faz tudo parte de uma construção. Está errado, está certo? Dentro da cultura cristã está certo, dentro da cultura dos indianistas está errado. A gente vai entrar nesse debate que não vai chegar a lugar nenhum, que é uma perda de tempo. Aqui a gente está falando de cristianismo. Abra a tua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 9 e 10, para a gente encerrar. Mas, como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras, a mulher aprende em silêncio e com toda a submissão. É 9, bota lá no 9. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, tipo, coloca uma roupa de boa, sem se expor muito, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos custosos. Aqui se fala não da roupa em si, mas fala da ostentação. O problema está aí, é querer ser conhecida pelo luxo e não pela mulher que é. Versículo 10.
mas como convém às mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui você entende que a questão da modéstia tem a ver com caráter e conduta, que é cultura. E para a gente encerrar de fato, vamos resgatar o primeiro versículo que a gente leu, Romanos capítulo 12, no versículo 2. Deve ser lona de freio. E como a gente começou, vamos terminar essa noite. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de... Cultura constrói quem somos, e entender isso nos ajuda a viver uma vida completa no Senhor. Amém, queridos? Então que o Espírito Santo possa te constranger e te levar a entender aquilo que Ele deseja. Que você possa ter, de fato, um coração apaixonado por Cristo, ao ponto de transformá-lo na régua de medir, que define quem você é, o que você faz, o que você consome, o que você assiste. Está todo mundo assistindo. Aí eu vou te dizer como minha mãe falava para mim: você não é todo mundo. Eu já contei algo numa pregação semelhante a essa e vou repetir. Foi uma escolha minha. Todo mundo estava assistindo Game of Thrones, e em tese é algo que me atrai, porque eu gosto dessa coisa de castelo, dessas paradas todas. Mas eu não assisti, porque depois de 2, 3 capítulos eu vi. Mas, vou ser bem chulo, tá? Vi mais peito e bunda do que eu vi na minha vida inteira de adolescente. Eu já era crente, então eu não assistia pornografia e nem comprava revista pornográfica. Naquele seriado, falei: não dá para assistir um trem desse. Você tem que ter domínio próprio. Tá, beleza, tem que ter domínio próprio. Mas também a Bíblia pede para você não folga com o diabo, não tenta para ver o que acontece, não menospreza, porque você vai correr risco. E não ia dar certo ficar vendo aquele trem lá toda hora. Não tinha um capítulo que tinha só morte, que em tese era o que eu queria assistir, mais ou menos. Não que eu gosto de matar e nem nada disso, mas é a luta de espada, sabe, dos caras de cavaleiro, que eu piro nesses negócios. Mas o negócio era peito, aí não dá, complica. Eu não vou assistir esse trem, vou procurar outra coisa que eu possa assistir e que tem um cara de cavaleiro, o cara com a espada e os bárbaros e aquela coisa lá que eu gosto de Idade Média. E eu encontrei opções que não estava perto de um pornô soft, né? Que basicamente é o padrão do negócio. É um exemplo. Foi uma decisão cultural. Vou consumir? Pastor, mas não tem nada a ver. Tá bom, mas não é lícito, não convém. As más conversações corrompem bons costumes. Fica olhando lá bastante para você ver. Aí depois você vai viver o seu dia a dia. Eu vou lembrar do seriado que eu assisti hoje. O que você viu hoje? Peito e bunda, peito e bunda, peito e bunda. Aí você vai fazer o quê? Você vai procurar o quê no cotidiano? Mesma coisa. É natural, isso vai mexendo com a gente, vai construindo. Por isso que antes tinha aquela coisa de crente não pode ouvir música secular, porque basicamente a maior expressão cultural popular é a música, e ela afeta as nossas imaginações da mesma forma que um filme, um seriado, uma novela. Aí os crentes também batem muito em novela e música secular. Nós batemos muito nesses dois pontos, mas existe muito mais coisas que podem afetar o seu ponto de vista. Se você for se bandear para algum tipo de ideologia, talvez ela contrarie completamente a fé cristã, mas você acha que ela é legalzinha e tolerável. Talvez você vai entrar lá, enveredar, virei torcedor de torcida uniformizada. O que você vai ter que fazer? Eu vou ter que xingar a mãe de todo mundo que estiver lá, até do jogador do meu time, do técnico, porque senão eu vou tomar uma sova, sei lá, vai ter que ter briga, eu vou ter que ter uma briga. Não sei. Isso é de crente? Não é. Então só torce para o time, abandona a torcida e torça para quem realmente deve ser o alvo da sua alegria ali, que é o futebol, é o time. Perdeu, ganhou, abraça o irmão que ganhou de você, aceita as brincadeiras e vida que segue e ganha na próxima. A gente tem que entender assim. Não, mas isso é demais. Não é demais. Se Cristo é a régua de medir,
O que está dentro dos padrões dele é o que eu faço. O que não está dentro é o que eu abandono. E eu faço isso com alegria. E se eu vou gostar de futebol, eu vou transformar, eu vou poder fazer piada. Eu faço isso muito com o Marquinhos. Já foi. A gente fala de futebol livremente, ele brinca comigo, eu brinco com ele, a gente não briga. Chega um fim que, se o time dele perde, a gente está zoando o jogador do time dele. Se o meu time perde, nós dois estamos zoando do meu time e nós não torcemos para o mesmo time. E é sadio, é legal, ele gosta do time dele, eu gosto do meu, se diverte, vida que segue. Isso deveria ser um componente, porque o futebol é uma alegria, é algo que a gente nos une, ao invés de nos separar, apesar de torcermos para o mesmo, torcermos por times diferentes. Isso deveria ser algo natural para nós. Isso é ser cristão. Quem é a régua de medir, querido? Você tem que colocar tudo dentro dos padrões dele. E sempre que puder, transformar o mundo que te rodeia no nome de Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. Aplauda o Senhor.